Olá, pessoal! Mais uma vez, bem-vindas e bem-vindos à aula de língua portuguesa da professora Isabel. Então, vamos continuar nosso assunto de elementos da narrativa com a correção da tarefa. E aí, nós vamos identificar os elementos da narrativa. Lembra que era essa a tarefa de sexta-feira, da aula passada? E hoje a gente vai corrigir. Então, vocês já identificaram as personagens, as características, o espaço, o tempo, o narrador e o foco narrativo e o enredo. E hoje a gente vai corrigir. Eu coloquei em colorido as respostas, tá bom? E aí eu vou comentar, fazer alguns comentários sobre as respostas. Mas a resposta é só o que está em coloridinho. Então, acertou? Bota um certo. Errou? Apaga e escreve novamente o certo, ok? Gente, outra coisa. Não precisa estar exatamente igual que eu falei. Só seguir a ideia, tá bom? Se tiver a mesma coisa escrita com outras palavras, tá certo. A mesma ideia, o mesmo conteúdo escrito em outras palavras, certíssimo. Vamos lá? Pois é, então a primeira resposta tem a ver com quais são as personagens. Então, quem é que participa dessa história da fábula do macaco e do peixe? Então, é o macaco e o peixe são as personagens, aqueles que participam da história. O texto não apresentou características físicas de nenhuma das personagens, tá? Algumas pessoas colocaram as características de um macaco, do que define macaco e do que define um peixe, mas não precisa, porque a própria palavra macaco e peixe, de certa forma, já definem algumas coisas, né? Se fosse alguma especificidade, tipo o peixe era vermelho, mas ele não falou, o peixe era azul, aí seria característica física, né? Que a gente pode ver da aparência. Ou o macaco tinha pelo assim ou pelo assado, tinha tal altura. Então, são características físicas. Não tinha. Mas tinham características psicológicas do macaco. O macaco gostava de ajudar, não é? A gente pôde perceber isso. Ele era persistente. Como assim? Ele não desistia fácil. Ele raciocinava, ele pensava como um ser humano. Você viu que a lógica de pensamento era muito parecida? Então, porque houve uma personificação. E, gente, também aqui ele desconhecia o animal peixe e seus hábitos. Na verdade, essa situação, né, fez com que a história acontecesse, né? Então, falando em personificação, como assim personificação? Personificação é uma figura de linguagem, mais especificamente uma figura de pensamento, que dá a seres que não são humanos características humanas. Então, lembra que na fábula acontece isso? Normalmente, objetos ou animais são personificados, sofrem personificação, né? Então, ganham características que não são características próprias deles, são características próprias de seres humanos. E aí, eu percebi também uma coisa interessante, que o peixe ele foi caracterizado como um bicho estranho. Porque, olha que legal, o narrador falou de uma forma que foi a forma que o macaco viu o peixe, né?
para o macaco, o peixe era um bicho estranho. Por quê? Porque ele desconhecia o animal e seus hábitos. Mas depois o próprio narrador fala de peixe, né? Então, na verdade, quem não conhecia o peixe era o macaco. E o peixe não foi personificado. O peixe estava lá, vivendo a vida dele, nadando, e morreu porque não tinha ar, porque era um peixe, né? Não conseguiu respirar. Na verdade, não tinha ar, não conseguiu respirar, porque ele respira dentro d'água, por causa das brânquias e tudo mais, que vocês provavelmente estudaram ou vão estudar em ciências, que é uma matéria que eu adoro, uma área de conhecimento fantástica. Que mais? Vamos lá para a próxima. Aqui define um pouco o que é personificação, a gente já conversou. E aqui, espaço e tempo. Vocês identificaram muito bem o espaço. É beira de um rio. Alguns botaram que tinha água e terra. Sim, na beira de um rio tem isso, né? Então é a característica de toda a beira do rio é ser esse espaço de transição entre a parte sólida e a água, né? Então, beira de um rio. Olha só aqui, gente, o artigo indefinido. A gente não sabe exatamente que rio é esse. Não sabemos se é o Rio Poti, o Rio Amazonas, o Parnaíba. É um rio qualquer, beira de um rio. Poderia ter acontecido essa história em qualquer beira de rio. E não só em qualquer beira de rio, como em qualquer tempo. Já vamos ver. Aqui sobre a característica, o narrador também não descreve, não diz como era essa beira de rio. É uma beira de rio qualquer, como um macaco qualquer, um peixe qualquer. No sentido, em certo sentido, esse macaco tem algumas especificidades, né? Mas os outros elementos, não. Então, o tempo. Aí a pergunta que se faz para saber o tempo é quando? Quando aconteceu essa história? A história acontece em um pretérito, um passado. Então, aconteceu, né? Indefinido. Então, também não podemos definir. Foi numa bela manhã. Uma manhã qualquer que estava bela, né? Importante que era uma bela manhã, mas uma bela manhã qualquer. Ontem, anteontem, há 3 séculos atrás, não sabemos. E aí a gente consegue perceber que é um pretérito, é um passado, porque os verbos eles estão, na sua maioria, nos tempos verbais pretérito perfeito. Por exemplo, o macaco percebeu. O pretérito perfeito, ele é o verbo que mostra que uma ação começou e já acabou. Então, ele percebeu. Teve essa percepção e tá lá a percepção. Ou então, o macaco... Agora eu não estou lembrando de outras. Vamos ver se tem outras aqui no pretérito perfeito. Aqui. Ele escapou. Então, escapou das mãos do macaco. Outro aqui, vamos ver. Não estou encontrando agora. E também tem, talvez nem tenha mais, o pretérito imperfeito, o passado que ele iniciou, mas ele não teve um final concreto. Então, o macaco passeava, né? E esse tempo, lembra que a gente falou que o tempo pode ser psicológico quando acontece dentro, na imaginação ou dentro de um sonho, né? Ou cronológico, que segue uma sequência, segue uma lógica que a gente conta, né? Tipo horas, dias, ou manhã, tarde, noite. Então aqui o tempo é definido como cronológico
E ele expressa uma sequência também na ordem cronológica. Uma coisa acontece depois da outra. Então, o macaco está passeando, ele encontra o peixe, tenta salvar o peixe tenta pular, né? Pula, escapola, ele pega de novo, não é isso? E ele morre. Então, tem essa sequência de acontecimentos na ordem cronológica. E aí, para finalizar, temos aqui o narrador, que é um narrador onisciente. Como assim? É um narrador que sabe de tudo, ele sabe até o que o macaco estava pensando. Então, ele, além de estar do lado de fora, ele não é um narrador personagem, né? Ele está observando aquilo, ele sabe aquilo que está acontecendo, mas ele sabe também os pensamentos das personagens. Então, ele é um narrador onisciente e narra em terceira pessoa. Ele não narra a partir... ele não fala eu, nós. Ele fala o peixe, o macaco, né? E o enredo conta a história de um macaco que tenta salvar um peixe, tirando-o da água, achando que ele está se afogando, e acaba matando-o sem ar, asfixiado, sem ar, sem respiração, né? E ar tem, ele que não consegue respirar fora d'água, não é isso? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem perguntas no grupo. Então, o que vocês vão fazer? Corrigir, botar aí o que errou, apagar e botar o que está coloridinho ali, que a gente fez. E o que está certinho, bota um certinho, tira a foto e me manda. Estou aguardando. Beijo grande. Tchau, tchau.